Boa noite a todos, eu sou mestre Kutumi. Fui mestre do segundo raio amarelo dourado da grande fraternidade branca. Hoje, Senhor do mundo, junto com o Mestre Jesus, também conhecido como Sananda. Hoje vim falar sobre uma coisa que aconteceu no Brasil, na cidade de Florianópolis, com um animalzinho, um cachorro chamado Orelha, e causou muita comoção no Brasil. Numa vida fui São Francisco de Assis e amava profundamente os animais e toda a natureza e via como meus irmãos. O que aconteceu foi uma atrocidade, sim, algo bárbaro. Mas isso já aconteceu muitas vezes sem que ninguém se desse conta ou se importasse. Isso chamou atenção agora, porque é hora de acordarmos para vermos a verdadeira natureza dos animais. Os animais não são coisas, objetos que nós temos ao bel prazer para nos alegrar a vida e depois jogar fora. Ou não são objetos em que se pode fazer qualquer coisa. O animal tem sim uma alma e mais que uma alma. Ele tem uma evolução e mais que uma evolução. Eles se designaram a nascer na Terra para ajudarem os seres humanos. Orelha era um cãozinho comunitário. Todos cuidavam dele há 10 anos. Extremamente dócil, ia com todos e confiou na sua inocência a esses 4 jovens que o torturaram, causando depois a sua morte por eutanásia devido não ter condições de curá-lo. Orelha é um espírito, uma alma de um ser, de um cão, que se manifestou na Terra, no Brasil, para trazer uma nova era, um novo conhecimento sobre os animais, para comover mesmo a população. Muitos outros animais tinham morrido igual, mas esse chegou na hora que tinha que chegar. Por quê? Porque temos que evoluir. Temos que ver os animais como os nossos irmãos. E também temos que entender que adolescentes são espíritos antigos, já reencarnados muitas vezes. Ou vocês acham que, por exemplo, é um exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os nazistas que faziam barbaridades, eles eram espíritos, e esses espíritos podem reencarnar. E de tantas outras guerras. Vocês acham que eles vão ser diferentes enquanto não aprenderem a amar? Não, não vão são. E isso chama atenção, porque esses 4 garotos tiveram de tudo. Esses 4 meninos tiveram de tudo e não aprenderam a amar. Não foi a falta, a privação de estudo, de comida, de casa. Não foi a privação de qualquer coisa material que fizeram eles ficarem assim. Aliás, eles tiveram em excesso. Talvez isso prejudicou moldar sua personalidade. Mas a questão é a seguinte: espíritos assim já trazem de outras vidas, vidas de barbárie. Então é necessário
ver esses garotos de uma forma diferente, de uma forma que eles têm que prestar contas. Mas não digo sofrer, mas prestar contas. Prestar contas, às vezes ser privado da liberdade para compreenderem que eles não têm o direito nenhum de prejudicar barbaramente qualquer ser. Sou, como um mestre, claro, sou totalmente contra qualquer violência a esses meninos, mas sim de um ensinamento rígido em casas de educação, de privação da liberdade e da compreensão de que não se pode fazer qualquer coisa com qualquer um. Há tantos outros meninos assim, que trazem no seu interior uma mazela, uma maldade, e que precisam ser corrigidos. Como há nesse caso vários animais judiados, espancados, que precisam ser vistos como almas, como irmãos, como seres vivos, muito mais como seres vivos, como seres que têm alma tanto como nós e que têm importância tanto quanto cada um de nós. Quando eu falo cada um de nós, refiro até a mim como mestre, pois para Deus não tem ninguém melhor que ninguém. Essa história da raça humana ser mais importante que as outras raças foi criação do próprio homem. Para Deus, tudo é filho dele, filho do amor perfeito. Então, esses meninos também são filhos de Deus, filhos do amor perfeito, mas estão totalmente fora do caminho, estão totalmente desviados e precisa de uma correção, porque se não tiver correção pode acontecer algo pior. Não falo de uma correção com violência de forma alguma, mas com privação de liberdade, sim, tratamento psicológico, tratamento espiritual, para que eles possam compreender que tem que cessar esse quadro de violência que eles trazem de outras vidas. O importante que isso aconteceu, o importante de tudo isso é a mudança de como vemos os animais e de como vemos crianças e adolescentes que cometem barbaridades, todos como espíritos que passaram por encarnações, estão aprendendo. Temos de parar de olhar os animais como coisas insignificantes. E temos que parar de vermos crianças e adolescentes como seres que estão começando a vida agora. São seres milenares, já passaram por muitas coisas, assim como está reencarnando seres de grande porte, de bondade, de inteligência. Foi dada a eles a oportunidade de encarnar seres que já vinham vidas cometendo barbáries. E mesmo diante de uma vida fácil, sem problemas algum de financeiro, nada faltando, cometeram essa barbárie. Então, a única coisa que falo aqui, não adianta ficar pedindo que eles passem pela mesma coisa, pois isso não é da lei de Deus. Que eles sofram a mesma coisa que esse cãozinho sofreu. Isso não é da lei de Deus. Isso é da lei de talhão, olho por olho, dente por dente.
Jesus e outros mestres vieram trazer a lei do amor. Então, precisa sim a privação de liberdade juntamente com o ensinamento. Mas essa privação de liberdade que eu digo não é ficar assistindo celular em casa, não podendo sair. Não, é privação num local em que ele vai ter que trabalhar, em que eles vão ter que compreender como se manifesta a vida. Tem que aprender a entender as coisas, a vida do jeito que ela é, não do jeito que eles pensam que é. Que eles sejam mais importantes, e sim que todos são importantes. E também um momento de rever todo o nosso modo de viver a vida, o nosso modo de encarar a realidade, no sentido de que não somos só corpos e sim almas. Todos nós, não importa a raça que seja. Recentemente abriu-se o caso de Varginha, o que traz para nós que existe vida fora da Terra em outros orbes. Então, a vida é muito mais que as pessoas, os seres humanos da Terra possam imaginar. Então, que tudo isso que aconteceu amplifica a mente dos homens em relação a tudo à sua volta, em relação a todos os seres, quer sejam animais, plantas, o que for, o planeta Terra em geral, porque o planeta Terra é vivo e ele está sendo extremamente esmagado pelos humanos e vai acontecer coisas devido à ruptura de tudo que está acontecendo na Terra. A Terra não está mais aguentando tanto sofrimento. E se não houver uma mudança, problemas de natureza, como terremotos, enchentes, cada vez mais vão aparecer. Tudo é uma questão de pensar de forma diferente, usando o coração, pensando, e vocês são almas habitando um corpo. Não sou só um corpo que viverão e acabarão, não. E tudo que vocês fizerem tem consequência. Então, eram as palavras que eu tinha para a noite de hoje. Queria dizer que lamento muito isso que está acontecendo, mas essa comoção que está acontecendo em relação a esse cãozinho é um despertar para uma nova visão de como são os animais, que sim, eles têm alma, eles sofrem, eles sentem, eles amam. E também o entendimento que muitas crianças e adolescentes que são extremamente violentos já tiveram vidas pregressas que traziam essas violências na forma de guerras e outras coisas que aconteceram pelos muitos milhares de anos que o mundo tem. Então, o que mostra isso tudo? Todos somos almas em aprendizado. Todos devemos aprender a amar e respeitar o próximo, não importa que próximo que seja. Se é animal, se é pedra, se é rio, se é planta, o que for. Todos nós somos filhos de Deus. Agradeço a todos os mestres ascensionados, os arcanjos Elohins. Agradeço ao nosso querido amado Mestre Jesus e todos os seres de outras orbes que estão nesse momento tão crucial de esclarecimento dos planos de Deus para a Terra. Gratidão.